Em Israel, ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Bolsonaro foi tratado como irmão e recebeu os cumprimentos de uma nação que, a partir de agora, será tratada como importante parceira do Brasil. Netanyahu disse que o Brasil, que é uma potência mundial, e Israel estão construindo uma nova etapa das relações entre as duas nações. Durante o discurso de abertura da visita oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao país, o premier israelense afirmou: "Meu amigo presidente, nós estamos fazendo história juntos. Quando você assumiu a presidência no último janeiro, nós abrimos uma nova era nas relações Brasil-Israel. Esta é a maior delegação brasileira que já veio a Israel e, nos próximos dias, assinaremos diversos acordos entre nós." A fala de Netanyahu, assim como a de Bolsonaro, destacou os laços de amizade entre ambos e uma tentativa de aproximar os países. Os dois se trataram o tempo todo por irmão ou amigo. Bolsonaro confirmou a criação de escritório em Jerusalém, na capital de Israel, visando a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação, como parte da Embaixada do Brasil em Israel. Bolsonaro completou: "A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas." As viagens oficiais do presidente do Brasil ao exterior demonstram a diferença de tratamento recebida pelo novo governante. O Brasil finalmente vai se aproximando dos países importantes que realmente fazem a diferença no mundo e que agora passam a ver o Brasil como uma potência mundial que enfim começa a erguer a cabeça e vai ocupar um lugar de destaque ao lado das nações mais desenvolvidas do planeta. Já internamente temos muito entulho para remover. O jurista Modesto Carvalhosa convocou a sociedade brasileira para aquilo que considera essencial nesse momento de tanto ativismo judicial cometidos pela mais alta corte do país, a manifestação popular. Carvalhosa publicou em seu Twitter: "No dia 7/4 vamos nos manifestar em favor da Lava Jato, exigir que a prisão em segunda instância seja mantida pelo STF, reivindicar que o Senado represente nossos anseios, colocando em análise o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Há muito a pleitar. Pensem nisso." Ao ver o apelo de Carvalhosa, temos que lembrar que o STF recentemente apunhalou a Lava Jato ao mandar para a Justiça Eleitoral os processos de condenados por crimes de colarinho branco. Os resultados desastrosos dessa decisão vão ser conhecidos em breve. As caríssimas bancas de advocacia preparam uma enxurrada de pedidos de absolvição para seus clientes corruptos junto à Justiça Eleitoral. Lula, Cunha, Beto Richa e outros conhecidos nomes da máquina de corrupção brasileira estão confiantes que a justiça seja desfeita. O procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, se manifestou. Começam a surgir as discussões para pedir a anulação de casos emblemáticos como a do ex-presidente Lula e do ex-governador do Paraná, Beto Richa. A força-tarefa vai seguir firme nos autos, defendendo o que sempre acreditamos, que não tem cabimento. Você tá pensando em O embate que haverá no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 10 de abril começa a ganhar contornos de verdadeira guerra. Finalmente, aqueles ministros que estão a favor dos anseios da sociedade começam a se manifestar publicamente. É o caso de Luiz Roberto Barroso. Na última sexta-feira, ele afirmou que a eventual revogação da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância será um passo atrás no combate à criminalidade. "Torço para que não haja essa decisão", disse. O ministro Barroso é efetivamente um dos mais respeitados de nossa Suprema Corte. O episódio em que desmoralizou o ministro Gilmar Mendes o notabilizou como um dos mais combativos contra a turma do mal. "Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco." Imagine. "A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas.
Sempre fala coisa contra alguém, tá sempre com ódio de alguém, tá sempre com raiva de alguém. Para quem não se lembra, eis a frase com que Barroso destruiu Gilmar. Você é uma mistura de mal com um atraso e pitadas de psicopatia. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. O general Paulo Chagas, ativista político atuante nas redes sociais, alertou para a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, em detrimento da verdadeira justiça, soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 10 de abril e mandou um recado que soa como um aviso para os senhores ministros do STF. É natural que o brasileiro comum se revolte quando se dá conta de que a lei está sendo aplicada em detrimento da justiça. O que não é natural ou normal é que o cidadão brasileiro não acredite na capacidade do sistema judiciário para distinguir o que é justo daquilo que é apenas legal, uma vez que não é prova de isenção de um juiz basear-se apenas na letra fria lei para deixar de punir criminosos como Lula da Silva e outros. Se a estrutura legal do Brasil é falha, mal feita ou capciosa, cabe aos juízes, na sua aplicação, criar jurisprudência capaz de, pela lógica, torná-la justa e célere, não o contrário, como soe acontecer, em particular e especialmente, na atabalhoada e politicamente contaminada Suprema Corte Brasileira, fonte aparentemente inesgotável de precedentes que só fazem multiplicar chicanas e privilegiar a impunidade, travestindo-a de justiça. O poder judiciário deve ser, antes de mais nada, justo e capaz de encontrar o caminho ágil para pôr fim à crise de compensação do crime em que estamos metidos. Cabe-lhe, com rapidez, simplicidade, objetividade e isenção, fazer justiça, sem jactância, vaidade, compadrios, demonstrações de insegurança ou de submissão à hipocrisia politicamente correta. Cabe-lhe, na adversidade do momento incomum em que vivemos, exercer de fato e com prontidão o seu papel e esquecer quaisquer comprometimentos que o afastem dele, sob pena de ver agravados o seu descrédito e a sua desmoralização. Uma coisa, no entanto, é certa: o Brasil não será eternamente o país da impunidade e da desordem em que se está transformando. Em que pese a discordância de alguns amigos letrados na legislação e em seus processos, permaneço convencido do desapego dos senhores ministros para com o que a maioria esmagadora dos brasileiros entende por justiça. Isto não é fake, é a minha opinião. Falando em fake, parece que mais uma vez o feitiço se virou contra o feiticeiro. Até muito recentemente, mesmo que nenhuma prova tenha sido apresentada, era muito comum que artistas de esquerda e até mesmo políticos atribuíssem a digna vitória de Jair Bolsonaro ao WhatsApp. Essas personalidades, com o entendimento de mundo completamente enviesado e altamente inclinado para a esquerda, frequentemente incapazes ou fazendo vista grossa de entender a verdade, acusavam o cidadão que elegeu o presidente de ser um criminoso escondido atrás de uma tela. É claro, esses artistas, intelectuais e políticos não só resolveram ignorar o assunto, como também sumiram. Parece que soltaram a mão. Uma das parcerias mais poderosas na tentativa de eleição de Haddad era a imprensa, e ainda continua sendo quando se omite perante esse escândalo e não se retrata publicamente por ter acusado falsamente Bolsonaro por fake news.